É um prazer enorme recebê-los e sejam bem-vindos a este painel em que daremos continuidade ao 5º Congresso Internacional do Instituto de Juristas Cristãos do Brasil. Aqui conosco o Dr. Ernie Walter Seibel e também o Dr. Ricardo Wagner. Nós daremos a palavra para a palestra inicial, que será apresentada pelo Dr. Ernie, que é uma personalidade conhecida do nosso meio, e eu gostaria apenas de ressaltar algumas do seu currículo ao longo de sua vida como professor, como orientador, como teólogo no nosso meio. Dr. Ernie Walter Seibel é doutor em ciência da religião, mestre em teologia, especialização em marketing de serviços e graduação em teologia. É pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, professor na Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em São Paulo, e professor convidado também em curso de teologia da Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, do curso de doutorado em teologia na Universidade Mackenzie e da Escola de Pós-Graduação do Seminário Concórdia em São Leopoldo. Diretor mundial de comunicação e parcerias da Sociedade Bíblica Unida e diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. E nos dá a honra de ser membro do Conselho Consultivo do Instituto de Juristas Cristãos do Brasil. Dr. Ernie, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco e estamos ansiosos por sua palavra, por sua exposição a respeito daquilo que o irmão tem apresentado e hoje como drogas e fé, os aspectos que a Bíblia pode nos oferecer a respeito de como lidar com estas duas coisas. Com a palavra, doutor Ernie, nesse momento. Obrigado. Obrigado, doutor Gésio, pela apresentação e minha saudação ao Wagner, que é o próximo painelista. Minha saudação a todos vocês que nos acompanham aí nesse fórum que está acontecendo sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. O meu tema é impactos na drogadição, na família, criança e adolescente, cidadania e igreja. E a minha ênfase é exatamente esse último ponto, que é a ênfase na drogadição na igreja. Aí estamos. Aí está o tema da nossa apresentação e vamos seguir por aí. Em primeiro lugar, essa questão da drogadição é uma questão muito, muito atual e ela impacta em toda a sociedade de uma forma muito pesada. Quando a gente pensa no tema religião e drogadição, temos que primeiro lembrar que as religiões não são unânimes sobre o uso de drogas que causam a dependência. Dentro do campo religioso, não só dentro da igreja cristã, aqui falando do campo religioso, não há unanimidade em torno desse tema. Algumas até estimulam o uso de drogas para entrar em contato com o sagrado. Dentro da nossa cultura brasileira, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, quando tomam a bebida alcoólica nacional, que é a cachaça, derramar um pouco fora e diz que é para o santo. Né? Esse ato popular que se vê em muitos bares e outros lugares de consumo de bebida alcoólica mostra já que a religiosidade não está totalmente ausente na questão do uso e o consumo de bebidas que podem causar dependência química. Inclusive, há uma religião aqui no Brasil, na Amazônia, que toma uma bebida, um chá forte e que tem algum efeito também na mente humana, e aí dizem que, a partir disso, eles podem entrar em contato com o sagrado.
E essa prática também é feita desde a antiguidade, já na Grécia antiga, entre as libações, que era o consumo de líquidos nos atos religiosos, são bebidas que faziam com que a pessoa alterasse o seu estado de espírito e criasse, muitas vezes, até uma dependência química. Então, eu chamo a atenção para isso, porque em muitas religiões essa questão é tratada diferentemente. Qual é a característica do cristianismo e da tradição judaico-cristã? Claro que não há uma proibição de uso de qualquer substância, inclusive com tradição dentro das igrejas, por exemplo, quanto ao uso de bebidas alcoólicas, mas a tradição judaico-cristã ela se posiciona a favor da sobriedade e do domínio próprio. Eu chamo a atenção dessas duas palavras. Uma questão é da sobriedade, né? Então é condenado a falta de sobriedade ou a dependência, ela é condenada, porque a pessoa precisaria ter domínio próprio. E a gente vê que a drogadição, ela tira muito do domínio próprio da pessoa. Então, as religiões têm essa característica, elas não são unânimes, e a posição do judaico-cristã é a que se posiciona a favor da sobriedade e domínio próprio. E aí entra um outro ponto, que a igreja é, por natureza, uma comunidade terapêutica. Ela é uma comunidade terapêutica. Ela tem algumas características que, quando você trabalha com a questão da dependência química, você vê que são muito importantes. Alguns anos atrás, eu estive num evento sobre a questão da drogadição, e uma pessoa que já trabalhava muitos anos, ela é do interior de São Paulo, nessa questão da dependência química, ele contou uma mudança que tem havido ao longo do tempo. Diz que antigamente, ou 20, 30, 40 anos atrás, se tivesse alguém com dependência química, naqueles 40 anos seria mais alcoolismo do que o consumo de drogas que hoje, como cocaína, crack e outras coisas mais. Naquele tempo, as famílias levavam a pessoa dependente até aquela instituição para ser tratada, para poder se recuperar, e depois iam buscar ele de volta para a família, e aí ele estaria com novas condições para poder enfrentar a vida. Ele disse, nos últimos anos, uma mudança que aconteceu é que a família entrega a pessoa e não vem mais buscar. Então, ela coloca ali e se diz, agora estamos livres do problema em casa, agora passamos o problema adiante. Bem interessante essa mudança, isso mostra um pouco como na nossa sociedade essa questão da dependência química mudou. Quando se pensa em lugares que várias capitais do Brasil têm, às vezes com nomes diferentes, as cracolândias, e você entra dentro desse meio, você vê que as pessoas não têm muitas vezes a casa para retornar, a família para retornar. A família não quer que eles retornem. Então, eles não têm mais um lugar onde eles possam voltar e serem acolhidos. E isso a igreja, por natureza, é. A igreja é um lugar onde pessoas pecadoras se reúnem, são acolhidas com o seu pecado e passam pelo processo de arrependimento, perdão e nova vida. Então, a igreja tem essa característica que ela é, por natureza, uma comunidade terapêutica. Ela acolhe as pessoas, ela aceita as pessoas, ela perdoa as pessoas, ela orienta as pessoas, ela dá uma nova oportunidade para as pessoas. E esse processo, se você vai usar outras palavras, trocando as palavras que eu usei aqui por palavras mais técnicas do campo da medicina, do aconselhamento, você vai ver que isso é essencialmente a comunidade terapêutica. A igreja tem essa característica. E quando me convidaram para falar sobre isso, eu pensei, qual seria a contribuição que vocês que aqui participam, como participantes do nosso fórum, qual seria uma coisa muito útil que eu poderia transmitir para vocês? Eu pensei em trazer alguns exemplos de literaturas
que são produzidas e que ajudam na questão do tratamento da dependência química, e especialmente literatura ligada com a Bíblia como ferramenta de trabalho. Interessante isso, eu uso esse tema ferramenta de trabalho. Eu fui, por uma curiosidade, procurar na internet, no Google, as imagens para ferramenta de trabalho, e aí você tem muitas imagens de oficinas, né, ou de ferramental de várias áreas da atividade humana, ferramentas. De certa forma, a Bíblia é uma ferramenta também. Ela é usada em toda a atividade da igreja. Ela é utilizada na adoração, para cantar salmos e hinos que são inspirados na Bíblia. Ela é usada na pregação, a partir da Bíblia se prega. Ela é utilizada no ensino, a partir da Bíblia se ensina. Então, ela é uma espécie de ferramenta. E a Bíblia também é uma ferramenta de trabalho para tratar dessa questão da dependência química. E eu queria chamar a atenção também que a Bíblia em si, ela não se opõe e nem difere da boa orientação científica. Ela não é outra orientação, em contraposição à boa orientação científica. Boa orientação científica não está em contradição. Eu tenho aqui na tela a Bíblia de Estudo Despertar, que é a Bíblia que mais é utilizada nessa questão de ajuda no tratamento da dependência química. Ela tem notas de estudo que foram escritas por psicólogos, psiquiatras e médicos cristãos. E eles, conhecendo todo o problema da dependência química, as dificuldades que a pessoa que tem dependência química enfrenta quando ela está dentro dessa situação, eles procuraram ajudar. Então, tem biografias mostrando como pessoas passaram por problemas e saíram dos problemas. Então, isso ela orienta sobre leituras. Aliás, queria abrir um parêntese, como é importante no tratamento a questão da disciplina que a pessoa precisa colocar na sua vida. E a leitura, por si só, ela nos obriga a ter uma certa disciplina. Se eu me disponho a ler um livro, e pode ser a Bíblia ou qualquer outro livro, eu preciso procurar um lugar mais calmo, eu preciso ter condições de me concentrar naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que colocar minha mente para tentar entender aquilo que eu estou lendo, eu tenho que dialogar com o texto para que eu compreenda e ache o caminho através dele. Então, toda essa disciplina, se eu quero ler todos os dias um trecho do livro, eu tenho que reservar aquele tempo. Tudo isso também é um processo muito semelhante ao da pessoa que quer organizar a sua vida e sair da dependência química. Então, a leitura é uma dessas atividades que coloca disciplina na vida de uma pessoa. Essa Bíblia aqui, uma psicóloga cristã, ela falando com a mãe de um dependente químico, ela disse isso aqui é quase que uma medicina. Ela usou uma liberdade quase poética, ela usou uma figura de linguagem e disse: você vai ajudar o seu filho tendo em mãos essa ferramenta de trabalho. Não é que a Bíblia é uma medicina no sentido, se você tiver a Bíblia, você está livre de qualquer problema, mas ela é uma boa ferramenta de trabalho. Existem outras Bíblias também que podem ajudar. Aqui está uma outra capa da Bíblia Despertar. A Bíblia de Estudo Conselheira, ela foi escrita aqui no Brasil por psicólogos e psiquiatras cristãos, e ela usa os princípios do aconselhamento psicológico para a vida cristã. Então, você tem nos textos bíblicos princípios os quais são muito úteis dentro do trabalho também com dependente químico. E a terceira Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia Sagrada Celebrando a Recuperação, é uma Bíblia muito utilizada em muitas igrejas para celebrar a recuperação, é para trazer pessoas para o grupo. Eles têm uma metodologia toda especial de trabalho. Ali é um grupo onde as pessoas têm liberdade de se expressar, são aceitas e sofrem quase que um reforço. É muito conhecido o que os
Alcoólicos Anônimos fazem, os passos para sair da dependência do álcool. São passos semelhantes que são usados nessas duas Bíblias, são princípios semelhantes, e eles são unidos à questão de histórias e personagens bíblicos nesse trabalho. Vamos adiante. Outros auxílios bíblicos. Aquela Celebrando a Recuperação tem um, especialmente para crianças, que é um trabalho de prevenção, tem que ajuda crianças a prevenir, a poder dizer com carinho e propriedade a palavra não ao convite às drogas. E depois também tem um outro trabalho que é também inspirado em John Baker, que foi o grande inspirador de todo esse material de celebrar a recuperação, que é escrever um pequeno diário e procurar, então, firmar os passos para poder sair da dependência química. Essa outra obra, Um Dia de Cada Vez, isso é muito comum, as pessoas que têm dependência química dizer, vamos tentar fazer um dia sem drogas. Se você consegue fazer um dia de cada vez, você pode sair. Esse é um programa que a Sociedade Bíblica do Brasil está utilizando para orientar comunidades terapêuticas e outras organizações. A gente faz esse treinamento, nós produzimos para que as pessoas possam ter orientação sobre como se engajar nesse trabalho de uma maneira boa. E um dia de cada vez é mais ou menos o que o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso. Ele não disse o pão nosso da semana nos dá hoje, nem o pão nosso do mês. Parece que ele tinha essa ideia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se a gente tiver pão para cada dia, já está bom, né? Porque não vai faltar nunca. A gente não precisa ter pão para o mês inteiro. Lembra também aquela travessia do êxodo, da saída do Egito, do povo de Israel, onde eles recolhiam o alimento no deserto para cada dia e não deviam acumular, porque o acúmulo do alimento não lhes era propício. Então, esses são alguns auxílios bíblicos. E livros. A gente também produziu na Sociedade Bíblica outros mais, que nós chamamos de porções bíblicas ou livretes, por exemplo, Razões para Não Desistir, quando a vida já não faz qualquer sentido. Uma das coisas que na droga, o overdose de drogas, muitas vezes está ligado também, a pessoa não vê saída mais, ela diz, eu vou voltar para a droga e eu vou me intoxicar até morrer, né? E aí ela desiste da vida, desiste de ter uma vida com sobriedade e uma vida diferente. Então, aqui são razões para não desistir, tentando ajudar pessoas que enfrentam essa dificuldade. Gole Amargo e Fuga Tóxica são outras literaturas que produzidas também nesse sentido para ajudar as pessoas. Muito bem, esse parênteses que eu abri para chamar a atenção da literatura que existe para essa finalidade e que é muito útil para as igrejas, instituições cristãs, pode ajudar muitos a trabalharem com esse problema, e ela não é tão conhecida assim, por isso que eu abro esse parênteses para colocar esse conhecimento à vossa disposição. Então, vamos adiante. Quem é atingido pela dependência química na igreja? Quem é que são as pessoas? Quem é o público que vocês encontram na igreja? Na igreja que que podem passar por esse problema. E aí é como na sociedade, são todos. A igreja não está fora da sociedade, não está fora do mundo, ela está dentro do mundo. Então, muitas vezes você encontra líderes que precisam de tratamento, lideranças na igreja. Isso também acontece. E eles precisam saber que existe saída para eles. Eles não precisam desistir de nada, mas precisam ter uma atitude de câmbio.
Existem famílias que sofrem, muitas famílias na igreja sofrem por causa disso. Esse fenômeno que eu coloco aqui de famílias, tecnicamente é chamado de codependência. Quando uma pessoa da família sofre da questão da dependência química, ou como o pessoal diz, é viciado em drogas, muito bem. Então, essa família, muitas vezes, tem reações típicas que as famílias têm naquele momento. Não sabe o que fazer, precisam orientar, às vezes orientam com violência, às vezes desistem da pessoa, expulsam ela do seu meio, e a situação pode até ser mais drástica, mais grave do que ela já é. Então, a gente deve lembrar que a droga atinge a todos, mesmo aqueles que não a consomem, eles também, de certa forma, são atingidos por isso. E uma outra camada da população muito atingida pelas drogas são os jovens. Eu lembro que a questão das drogas, não propriamente a droga em si, mas tudo que envolve o mundo das drogas, é um dos fatores de maior risco para a mortalidade de jovens. A violência que é causada pelo tráfico de drogas e assim por diante. Jovens sofrem muito. Se vocês pensam nas situações da vida, isso é assim. Eu, durante muitos anos, visitei presídios e outros capelães que a gente conversa com eles, que visitam, até hoje trabalham com essa questão, todos encontram nas cadeias pessoas que são das igrejas ou estavam nas igrejas, eram membros das igrejas cristãs e se envolveram tanto em drogas como em tráfico e se envolveram também em roubos, em crimes, e que por isso foram presos e estão lá dentro da cadeia. Então, vejam, a droga, ela permeia, ela vai adiante, e é uma coisa muito nos dias de hoje. Há 40, 50 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa questão um pouquinho mais de perto, eu perguntava em encontros com jovens, vocês sabem onde comprar drogas? Então, pouca gente sabia onde comprar drogas. Não sei as drogas como a bebida alcoólica ou o cigarro, que também são drogas, mas são drogas que não são condenadas em si no meio social tão fortemente. Essas todos sabiam, mas as outras drogas, como maconha, como crack, cocaína, nem todos conheciam. Hoje, quando se fala com jovens, vocês sabem onde poderiam adquirir isso? Praticamente todos sabem. Então, isso mostra como dentro da sociedade esse problema é cada vez mais forte. E aí, agora, para finalizar, como tratar desse assunto, como ajudar dentro das igrejas ou dentro das organizações cristãs a tratar do assunto? Primeiro, criar conhecimento. É importante que as pessoas saibam tratar disso, ter conhecimento e um conhecimento científico, um conhecimento claro, um conhecimento não preconceituoso sobre nada, criar conhecimento. O segundo ponto, ter um grupo que começa a tratar do tema. É importante que tenham pessoas que se dediquem a esse assunto nas igrejas e nas organizações cristãs. Não são todos que vão ter o conhecimento, nem todos que têm o dom ou querem trabalhar com esse tipo de assunto, mas é importante que haja um grupo dentro das organizações cristãs que tratem do tema. Terceiro ponto, que o assunto também seja abordado nas igrejas, em pregações, em mensagens, em artigos. Criar uma comunidade de proteção, Então, ter encontros dos jovens, ter amigos dos jovens que procuram criar isso para ter uma comunidade de proteção. Nas escolas confessionais cristãs, ter abordagem do assunto, tratar disso sistematicamente também ao programar esse assunto. E não dispensar o tratamento médico, psicológico, social, não pensar que o tratamento da fé é secundário. Não dispensar nem o tratamento médico, psicológico, social, mas também não pensar que o tratamento da fé é secundário.
eu fui muito impactado por uma tese de doutorado de uma médica da Universidade de São Paulo, há uns anos atrás, e ela fez um estudo para a Faculdade de Medicina, onde ela pesquisou a questão da fé na recuperação. Então, ela abordou muitos fatos e ela mostrou estatisticamente que a fé é um dos maiores fatores, a fé quando declarada pela pessoa que estava tentando sair das drogas, era o fator mais alto de recuperação de todos os fatores apontados. Então, a fé na recuperação é muito forte. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, trazer aqui para esse painel e trazer esse assunto. É importante que ele seja tratado na comunidade de fé, na igreja, nas organizações vinculadas à igreja, e a própria Bíblia pode ser uma ferramenta de trabalho usada adequadamente para essa finalidade. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Ernie Seiber, pela sua preciosa contribuição a esse painel, trazendo aí até nesse final um pequeno manual a ser seguido por aqueles que desejam participar e contribuir nesta vida de recuperação daqueles que têm dificuldades com a droga. Muito obrigado. E nós vamos passar agora a palavra para o Dr. Ricardo Wagner. Dr. Ricardo Wagner é doutor em liderança, mestre em engenharia estratégica, com pós-graduação em administração estratégica, engenharia de qualidade e produtividade. Tem a sua graduação em administração e é professor universitário, palestrante, empresário na área de coureiro, calçadista, comunicação imobiliária. Foi secretário do planejamento no município de Teutônia, de onde traz a experiência nesse campo, esse mundo das drogas, né? É fundador e líder sênior do Centro Apostólico de Teutônia, fundador e deão da Academia Apostólica Membral de CAL, International Coalition of Apocalyptic Leaders, e vice-presidente da Coalizão de Ministérios do Brasil. É um dos conselheiros também do Conselho Apostólico Brasileiro e autor de várias obras. Ele traz aí a experiência de Teutônia, como nós já falamos, e vai compartilhar conosco os resultados alcançados e contribuindo, assim, para alcançar jovens que estão no mundo das drogas. É um prazer recebê-lo aqui, nosso querido e palestrante, Dr. Wagner, pela sua experiência nesse mundo. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gésio, doutor Ernie, é um prazer estar junto com vocês aqui nesse dia. E queria dizer um olá para todo mundo que está aí no Congresso, um prazer muito grande poder contribuir, poder colaborar nesse momento, nessa experiência que nós tivemos aqui no nosso município. Então, nós tivemos aqui na cidade de Teutônia um movimento que se chamou Movimento de Prevenção ao Uso de Drogas, e foi um movimento muito interessante que nós experimentamos aqui na cidade com resultados muito bonitos e resultados até fantásticos comparados aos resultados normalmente que a gente tem visto em relação a esse assunto. A abordagem sobre esse movimento foi uma abordagem completamente diferente das abordagens normais, e nós vamos ver durante a apresentação que foi um trabalho completamente diferente, com um foco diferente. Então, como é que aconteceu esse trabalho, como o trabalho iniciou? E, então, o SESI, ele propôs, que é o Serviço Social da Indústria, ele propôs desenvolver um projeto, anos atrás, para prevenção ao uso de drogas na indústria, para aumentar a produtividade da indústria. Nós sabemos, estatisticamente, que quando os funcionários da indústria, quando os trabalhadores, os colaboradores da indústria, eles fazem uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita,
isso nós temos uma perda de produtividade. E, logicamente, as empresas, o foco das empresas, e é o mote delas, é o resultado, e elas querem, de todas as formas, ter a melhor produtividade e, consequentemente, a qualidade de vida dos seus colaboradores precisa ser alta para que ela tenha um resultado bom. Então, o SESI propôs isso aqui no Rio Grande do Sul, e 17, creio que foram 15 ou 17 empresas do Rio Grande do Sul que foi aplicado isso. Foi uma coisa completamente nova, diferenciada, que o SESI, o Serviço Social da Indústria, propôs a algumas empresas. E dentro dessas empresas estava a Calçados Reifer, na cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul. Era uma empresa que tinha em torno de 3.000 funcionários. Eu participava do comitê coordenador dessa empresa naquele momento, o comitê que gerenciava a empresa, e foi um sucesso a aplicação desse projeto dentro da empresa. Tivemos realmente resultados muito bons dentro da empresa, muitas pessoas deixando de drogadição, deixando do uso, né, cotidiano de álcool, deixando do uso de cigarro e assim por diante, e o que trouxe resultado na qualidade de vida dos colaboradores e também, automaticamente, uma qualidade melhor na produção da empresa. Então, com o sucesso desse projeto, foi proposto levar alguma coisa semelhante a toda a comunidade, toda a cidade, comunidade teutoniense. Hoje, Teutônia tem 32, quase 33 mil habitantes. Naquela época tinha um pouco menos, creio que em torno de 25 mil habitantes naquele momento. Então, era uma cidade pequena e que tinha, vamos dizer assim, que era possível a gente conseguir trabalhar de uma forma muito objetiva, como um piloto de uma experiência. Então, para que houvesse sucesso, né, nessa experiência, houve um envolvimento muito holístico, ou seja, um envolvimento muito completo de toda a sociedade e de toda a comunidade, ou seja, a indústria participou, o comércio, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Polícia Civil, a igreja, praticamente quase que todas as entidades do município acabaram se envolvendo nesse projeto, que nasceu de forma muito simples, como um embrião, de forma muito básica, mas que, no final, produziu resultados que nós vamos ver surpreendentes na comunidade em que ele foi aplicado. Então, nós precisamos partir, e essa era a proposta exatamente desse projeto, de um pressuposto básico. Então, como é que se pode trabalhar com a questão da drogadição? A primeira coisa, normalmente, que se trabalha, inclusive, alguns dias atrás, eu estava em uma live com um grupo de pessoas que trabalham exatamente nessa questão da repressão. Então, a repressão, trabalhando fortemente no policiamento, fortemente contra a questão das drogas. E essa é uma forma de trabalhar, uma forma dura, pesada, custosa, uma forma que a gente está, vamos dizer assim, depois, quando a coisa já está acontecendo e a gente reprime, ou de alguma forma previne para que não aconteça, mas é uma forma que exige do poder público uma dedicação muito objetiva e exclusiva. A segunda forma é a forma curativa, e normalmente quando nós falamos na questão de drogadição, nós sempre pensamos na questão curativa. Essa é a primeira coisa que vem na nossa mente, porque nós vemos o problema e queremos resolver o problema. E essa é uma forma, sim, de trabalhar com a questão da drogadição, mas é um custo altíssimo e uma efetividade muito baixa. Então, o custo e uma dedicação, um esmero, e realmente a gente se sabe que a efetividade até dos centros terapêuticos tem sido muito baixa. Semana passada ainda estava visitando o centro terapêutico, um dos que melhor tem resultados aqui em nosso estado, e eles dizem que praticamente 50% ainda
retorna, ou seja, tem novamente problema depois de um ano de participar do centro terapêutico e ainda há um retorno de 50% numa dos melhores centros de recuperação aqui. Mas, normalmente, se fala muito pouco da questão preventiva, que é um custo baixíssimo comparado aos outros custos, e a efetividade é enorme, enorme. Mas como a gente tem dificuldade de ter indicadores em relação a isso, automaticamente se trabalha muito pouco com a questão preventiva. E, na verdade, se sabe trabalhar também muito pouco na questão preventiva. Não se tem muitas técnicas para se trabalhar na questão preventiva. O trabalho que foi aplicado aqui, e eu ajudei a coordenar, na verdade, fui praticamente o coordenador desse trabalho, foi fundamentalmente baseado na questão preventiva. E por isso que nós tivemos um resultado tão grande com um custo muito baixo. Foi realmente um trabalho muito, muito efetivo que tivemos. Então, vamos ver como é que foi esse trabalho. Quando se foi para a sociedade, se propôs um concurso em todas as escolas, tanto municipais, estaduais e particulares, de uma geração de um slogan e de um logo para esse movimento. Então, para a apresentação, ela foi proposta, ou seja, quase que uma competição, um concurso entre os alunos para que eles propusessem uma ideia sobre como prevenir a questão das drogas, o que as drogas fazem. E foram apresentadas mais de 60 propostas pelos alunos, ou seja, ali já começou o trabalho, fazer com que os alunos pensassem, todos os alunos do município pensassem como é que nós vamos representar isso. E depois, quando foi aprovado, né, os vencedores ganharam cada uma bicicleta, e foram feitas camisetas, foram feitas milhares de camisetas aqui na cidade, milhares. Se via a cidade inteira, praticamente quase que cada habitante tinha uma camiseta na cidade, cartazes e adesivos, e isso tudo, quando a indústria viu o projeto, a indústria entrou junto e ajudou a financiar o projeto como um todo, né? E foram feitos adesivos, e praticamente em todos os automóveis da cidade foram adesivados, e quase que todos os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de negócios, tinham algum cartaz. E, por fim, então, foram aprovados, não só uma, foram aprovadas tantas ideias bonitas que teve, foram aprovados 2 cartazes. Eu tentei resgatar isso, porque já fazem alguns anos atrás, e tentei tomar, e esses foram os dois, mais ou menos os 2 cartazes. O primeiro é esse aqui, com o título, ou seja, o slogan: você consome drogas, drogas consome você. Esses slogans foram os alunos que propuseram. E um aluno propôs isso, e nós juntamos com esse desenho também que um aluno propôs, ou seja, esse é o desenho proposto por um aluno, ou seja, que coincidiu as duas coisas, tanto o slogan quanto o desenho propôs, ou seja, a droga estava consumindo, estava destruindo o menino. Esse foi um dos adesivos, a LG, naquela época, financiou esse adesivo. Então, esse era um adesivo que estava em quase todos os carros, as pessoas com camisetas. E o segundo foi realmente uma coisa assim bem forte, e foi proposto: não seja palhaço, não use drogas, ou seja, era para colocar uma questão pejorativa na questão do uso de drogas. Então, logo que alguém usava drogas, e isso foi uma proposta dos próprios alunos, ele se identificava com uma coisa negativa, pejorativa, como sendo um palhaço, como sendo uma coisa negativa. E isso, os próprios alunos levavam nas camisetas deles e estava espalhado em toda a cidade. Ou seja, o uso de drogas não se tornou uma coisa bacana, moderna, mas se tornou, dentro da cidade, uma questão pejorativa.
e dizendo que quando alguém usava drogas era uma questão realmente muito, muito negativa, era uma palhaçada, vamos dizer assim. Bem, o segundo passo que foi tomado foram feitas disciplinas, uma disciplina horizontal em todas as escolas do município. Então, um dia por ano, todos os alunos precisavam fazer um trabalho e apresentarem para seus colegas no sentido de quanta a droga é ruim, ou seja, tiveram que fazer um teatro, alguma música, alguma poesia, alguma história, uma redação, alguma apresentação, bem, não importava um jogral, qualquer coisa que pudesse fazer, mas que teriam que mostrar que realmente a droga era ruim. Fizeram grupos e trabalharam com isso. Foi como uma competição. O melhor trabalho da classe foi escolhido, o melhor trabalho da escola, e, por fim, todos os alunos se reuniram e apresentaram os melhores trabalhos de cada escola, e foi apresentado para todos os alunos do município. Com isso, se inverteu a lógica. Ao invés de alguém dizer para os alunos, para os meninos, que as drogas eram ruins, eles mesmos disseram para seus colegas que as drogas eram ruins. Ou seja, não era alguém que estava incutindo dentro deles, era algo que estava dentro deles e que eles teriam que expressar. Ou seja, primeiro eles teriam que pesquisar. Então, nós sabemos que toda vitória começa por dentro. A própria palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente para que a gente experimente as coisas e se a gente quiser mudar. Então, a primeira coisa é mudar a nossa cosmovisão, mudar os nossos valores e assim por diante. E com essa prática, os alunos internalizaram primeiro e depois eles externalizaram essa ideia. Então, depois de tudo, foi apresentado e foi escolhido o melhor trabalho da cidade, foi amplamente divulgado, ganharam prêmios, e foi um trabalho muito, muito bonito que envolveu toda a cidade nisso tudo. Terceiro ponto que aconteceu uma proibição explícita de venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores. Foram feitos cartazes com a lei que proíbe, né, a venda de cigarros e bebida alcoólica para menores, aonde dizia tudo isso. Eu me lembro que eu, pessoalmente, fiz esse cartaz e até paguei esses cartazes, e esses cartazes foram espalhados em toda a rede comercial que vendia esse tipo de produto. Depois foram chamados todos os comerciantes da cidade, de bares, mercados, lancherias e que vendiam esse tipo de produto, junto com o juiz, com o promotor, com o delegado, com o comandante da Brigada Militar. E eu me lembro claramente que o juiz disse o seguinte: isso é lei, e se eu souber que uma pessoa vendeu bebida alcoólica para menor, ele foi tão enfático, ele diz, não existe desculpa, vai ser preso. E o promotor também falou, foi muito forte, e a partir daquele dia, se alguém parecia que tinha menor de 18 anos, tinha que apresentar a identidade para comprar qualquer tipo de um produto como esse aqui na cidade. E isso foi muito efetivo, todos os estabelecimentos com esse cartaz, e assim, então, se conseguiu uma boa efetividade proibindo a venda de bebida alcoólica e cigarro. Depois, uma quarta coisa que foi feita através desse grupo foi realizado batidas nos bailes, nas boates, nas festas, na parte da noite. Então, uma equipe composta por membros do Conselho Tutelar, da Brigada, da Secretaria da Saúde e algumas outras pessoas também faziam batidas nas festas, nas boates, nos bailes e outros ajuntamentos, nas madrugadas, para comprovar a permanência e venda de bebidas alcoólicas para menores. E os menores que não tinham acompanhamento por escrito, autorizando alguém a cuidar deles, eram conduzidos para o Conselho Tutelar e os pais eram chamados para prestar conta como liberava o seu filho com menos de 18 anos para participar de algum lugar assim. E era interessante, se tinha alguma festividade, chegava aquela equipe, se parava tudo, todo mundo com carteira de identidade na mão,
e todo mundo tinha que apresentar e ver se tinha algum menor e se ele estava envolvido com bebida e assim por diante. E isso foi muito efetivo, que acabou criando uma certa cultura aqui na cidade, que os menores acabaram não usando nenhum tipo de bebida e assim por diante. Depois houve semana de prevenção ao uso de droga em toda a cidade, em que todas as vitrines, naquela semana, deveriam ser decoradas em relação ao tema, ou seja, as vitrines, as lojas, e também as empresas, as indústrias e todas as empresas deveriam desenvolver alguma atividade focando essa temática com seus funcionários, fazer algum trabalho, e isso foi muito efetivo, que praticamente toda a sociedade, naqueles dias, estava envolvida com a temática da prevenção ao uso de drogas. E também houve um apoio aos usuários de drogas para deixarem da drogadição. Então, houve uma equipe para o encaminhamento dos usuários para se livrarem das drogas em centros terapêuticos, com apoio do poder público, ou seja, o poder público entrou financeiramente, ajudando isso também. Quando retornavam dos centros terapêuticos, os usuários eram encaminhados para as igrejas, e, na verdade, muito desse trabalho foi feito por pessoas que estavam envolvidas nas igrejas, né? E, no retorno, eram encaminhados para as igrejas e acompanhados a sua família, a recuperação, todos eles. E foi feito um colegiado para ajudar esses que eram recuperados a restaurar a vida deles, encontrar empregos e assim por diante, sempre com o comitê ajudando. Então, foi um trabalho de uma comunidade toda, de uma sociedade toda. E quais foram os resultados? Pesquisas foram realizadas periodicamente com todos os alunos, tanto da rede municipal, privada, estadual, que indicaram que apenas 3% dos jovens até os 18 anos haviam experimentado algum tipo de droga ilícita, enquanto que as cidades em torno aqui tinham um índice de 30%, ou seja, tivemos realmente um resultado fantástico. E uma das respostas interessantes constatadas nas pesquisas foi que jovens disseram que haviam se envolvido com droga pelo motivo de não ficarem fora da turma, ou seja, eles queriam estar junto com a turma. Então, por fim, a conclusão: o projeto foi terminado, infelizmente, quando uma nova administração entrou na prefeitura e não deu continuidade aos projetos que a administração anterior estava dando, né? Esse projeto foi exposto em muitos painéis, até pelo Brasil inteiro, sobre o tema. Viajei o Brasil inteiro falando sobre esse tema, e copiado em alguns termos em várias cidades, inclusive, pediram poder público para a gente explicar o que foi feito aqui na nossa cidade. Ou seja, foi tudo quase que pode-se dizer uma iniciativa das pessoas cristãs que estavam envolvidas nas igrejas, que propuseram isso e trouxeram isso para a cidade, e o resultado realmente foi extraordinário. Bem, então, quero dizer muito obrigado pela oportunidade de a gente poder ter compartilhado com vocês essa experiência aqui da cidade de Teutônia, no movimento de prevenção ao uso de drogas, uma experiência muito linda, que tive o prazer e a honra de estar junto e poder contribuir. Muito obrigado, doutor Ricardo, por sua palavra, pela experiência que o senhor traz aqui neste momento. Para nós é motivo de muita alegria, muito contentamento em ouvir a sua exposição e trazer essa experiência que é muito valiosa para o estudo do combate às drogas e também como é que nós podemos compatibilizá-la, né? Compatibilizá-la com a fé que nós temos em nosso Deus e que é a fé que nós temos praticado, temos feito com que haja realmente essa oportunidade de trazer jovens para o nosso convívio e mantê-los em nosso meio. Eu quero agradecer também, doutor Erni, pela sua palavra, pela sua presença aqui neste momento, trazendo também essa contribuição de sua experiência no combate ao mundo das drogas e a sua valiosa contribuição falando a respeito daquilo que se pode fazer, do que se tem que fazer com a nossa atividade, as nossas ações, para que haja efetividade
né, no combate às drogas e a inserção daqueles que são dominados, né? São dominados pela droga e que vivem no mundo do vício. E é em cima dessa alocução que eu quero submeter aí como momento aí de última palavra, de encerramento, né, dos agradecimentos. Eu quero pedir uma oportunidade para que haja aí uma palavra tanto do Dr. Eni como do Dr. Ricardo, a respeito dessa possibilidade de transformar. Qual é a possibilidade que nós temos, né, em fazer com que o jovem que é alcançado, e se é possível trazê-lo de volta ao mundo daqueles que são libertos das drogas, e se eles permanecem. Qual é a experiência que os senhores têm? Qual é a visão que os senhores têm? Se há uma plena restauração ou isto ainda fica... eles ficam dominados, agarrados ainda pela droga, pelo vício, e ficam incomodados ou ficam com dificuldade de sair. De alguma forma, os senhores já deram alguma sinalização. Mas quanto à experiência que os senhores têm, qual é a sua visão a respeito desta situação de nós restaurarmos e, de forma plena, libertarmos estes jovens do mundo das drogas ilícitas? Doutor Eni. Bem, obrigado. Obrigado, Wagner, aí por expor essa bonita experiência de Teutônio. Uma das coisas que a recaída no mundo das drogas é uma experiência que existe, não tenha dúvida disso. E uma das grandes dificuldades é o câmbio das políticas. Foi muito interessante quando o Ricardo mencionou que um dos problemas foi que houve a troca da política na cidade e aí você teve a interrupção de um programa. Então, isso é verdade em todo o território nacional. Eu já falei em organizações militares que às vezes são na área da repreensão, são chamadas a tratar. Já falei em federação de indústrias, já falei com políticos. Uma das grandes dificuldades é esse câmbio de política, né? O grande ponto que eu acho que, como nós somos cristãos, uma das coisas que as igrejas deveriam e podem fazer é dar a continuidade dentro das igrejas. As igrejas tratarem do assunto, não fazerem esse vistas grossas ao problema. Se a gente olha, esse é um dos grandes problemas da sociedade e é um problema que também atinge as igrejas, e a igreja tem a palavra de perdão, de acolhimento, de salvação, de mudança de vida. Então, as igrejas têm o programa, aquela receitinha de bolo que eu coloquei no final, dizendo, deem continuidade, escolham um grupo que dê essa continuidade, para que não seja interrompido. Tratem do assunto. E a recaída é menor quando há continuidade. Ela é cada vez menor. E evidentemente que a solução do problema é complicada, não é fácil. A gente vive num mundo de diferentes opiniões. Nós já tivemos pessoas que se manifestaram absolutamente contra, por exemplo, que a Bíblia fosse usada em centros de recuperação. Mas os centros de recuperação cristão podem utilizar a Bíblia, não há problema nenhum. As igrejas utilizam a Bíblia. E a ciência indica que quando a fé entra na recuperação, é um grande motivo de recuperação e de diminuir o número de recaídas. Então, eu acredito muito que nós podemos não ter vitória de 100%, que isso não, nem eu acredito que exista, mas nós podemos atenuar e ajudar muitas pessoas quando a gente faz um trabalho sistemático e organizado com a palavra de Deus. Muito obrigado, doutor Eni. E eu passo a palavra ao doutor Ricardo para as suas considerações finais em cima dessas considerações que foram feitas. Doutor Gésio, doutor Eni, nós temos experiência aqui quase que diárias, e como eu sou líder de uma rede de igrejas,
a gente tem experiência da recuperação, e não só da recuperação, mas muitos, inclusive, dos nossos pastores hoje, e não apenas de pouco tempo, mas de muito tempo, eram ex-drogados e ex-traficantes, inclusive, também. Verdade. Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma experiência bem larga, bem grande. Pode-se dizer assim que, em minha experiência, doutor Gésio, o grande problema que nós temos e o grande problema da ineficácia da restauração que nós temos hoje de pessoas envolvidas com drogadição é o grande problema da filosofia e da psicologia, que, desde freudiana, que Freud diz que o homem é simplesmente um ser biológico com instintos, movido por instintos sexuais, e eles automaticamente dizem que o homem é apenas um ser psicológico e corporal. E eles tiram a questão do espírito, e tirando a questão do espírito, tiram a questão do existencialismo, ou seja, a razão do homem estar aqui. A grande maioria desses jovens, eles não têm expectativa, eles não têm futuro, eles não têm um conceito de existência, eles não têm um sentido para a vida deles, eles não têm um porquê eles existem e por que eles estão aqui. Na verdade, eles, como estão vivendo e como todo hedonismo mostra atualmente, todo pós-modernismo, voltando lá para trás, trazendo o conceito estoico lá da Grécia já, na questão de que a questão é viver um presente, ter o maior prazer possível no presente, e então vão em busca de sensações e vivem uma vida simplesmente sensitiva e sem razão. O grande desafio que nós temos como igreja, como homens, mulheres de Deus, é trazer para estes jovens que Deus criou eles com um propósito, com um objetivo, com uma razão, que a vida deles não é simplesmente uma vida passageira e nós estamos aqui por acaso, mas Deus nos criou com um propósito. E quando nós entendemos a existência, como Viktor Frankl fala, né, o psicólogo da logoterapia, diz de que nós precisamos ter um sentido para a nossa vida. E quando nós trazemos sentido, todo o vazio existencial que as pessoas têm é eliminado, porque o sentido, ele resolve a questão do vazio existencial. E a Bíblia, como o doutor N já falou, justamente nos dá isso, nos mostra que Deus nos criou para um projeto, para um sentido, nós temos uma razão para viver e não podemos deixar nossa vida terminar sem realmente gerar essa significância da nossa vida para a sociedade. Precisamos deixar um legado para a sociedade, e cada pessoa, durante a sua vida, precisa deixar esse legado. Muito obrigado. Deus abençoe todos. Um prazer ter participado aqui nesse congresso, ter contribuído com a minha pequena experiência, mas que possa, de alguma forma, trazer alguma contribuição para aqueles que estão junto conosco. Muito obrigado, doutor Erni, pela sua presença, sua participação nesse evento. Muito obrigado, doutor Ricardo Wagner, pela sua participação nesse evento, com contribuições valiosas. Agradecemos a todos a participação nesse 5º Congresso Internacional, promovido pelo Instituto de Juristas Cristãos do Brasil. Agradecemos pela presença aqui nesse painel que trata sobre a droga e a fé, né? E mostrando aí o que é possível, o que podemos fazer, nós juristas, unidos, de mãos dadas, nessa atividade cristã, e que nós estamos envolvidos buscando aí a palavra de Deus para aplicar no coração desses jovens e levá-los a uma vida digna, uma vida de liberdade das drogas. Muito obrigado a todos e que sejam felizes ainda neste congresso. Muito obrigado, senhores.